Hoje é um dia muito legal para a gente discutir um assunto, afinal de contas é o seguinte, ó. Começar dizendo aqui para você. O artigo 5º da Constituição de 1988 diz que, abre aspas, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Fecha aspas. No Brasil, a liberdade de culto e o respeito às diversas religiões são fundamentais para um convívio social pacífico, ao mesmo tempo em que enriquecem nossa cultura. Por isso, hoje, Dia de Liberdade de Cultos, nós convidamos 4 ilustres convidados. Eu tenho um prazer imenso de receber aqui no programa, pela ordem que está à minha direita aqui, o padre Braulio Aires, pároco da Igreja Católica da Cidade Olímpica, Cláudia Gouveia, antropóloga, representando aqui também a religião de matriz africana. Qual é a casa lá, Cláudia? Suequede do Ilê Axela, Bedelo do Mari. Fala, o microfone. Suequede do Ogum, do Ilê Axela, Bedelo do Mari, que tem sob coordenação aí a Lorixá Avenina do Ogum, em Passos do Lumiar. Não me peça para repetir, porque eu não sei se eu consigo falar a pronúncia correta. Por isso que eu te Ferreiro de Deus, Casa Ferreiro de Deus. Pronto, melhor para mim, obrigado. O bispo Renato Chaves já esteve aqui com a gente outras vezes no programa. Agradeço a volta aqui, viu, bispo? Muito obrigado. Imagina, prazerão. E nós temos também o Osmir Freire, presidente da Federação Espírita do Maranhão. Obrigado, Osmir. Obrigado, padre. E vamos logo começar. A pergunta que eu vou fazer para a gente iniciar, os 4 podem responder se quiserem, mas eu queria começar ouvindo, por favor, o bispo Renato. Liberdade de culto e liberdade religiosa são coisas que se confundem ou a gente pode dizer que são coisas distintas? O que vocês acham? Eu acho que mais precisa para responder isso seria a Cláudia, né? Que ela é acadêmica, né? Cláudia, o que você acha? Liberdade de culto e liberdade religiosa são coisas distintas, se confundem, são sinônimos? Bom, primeiro agradecer o convite de estar aqui, né? Representando as pessoas que integram a minha religião, né, de matriz africana, mas também participar desse debate com pessoas tão interessantes, tão ricas, que vão provavelmente trazer também bons debates. E eu acredito que o que importa é que a gente entenda o que é a palavra liberdade. Porque quando eu falo em culto, a que é que eu estou me referindo? Né? Estou me referindo a religiões estruturadas, que estruturam a vida de pessoas, né, de seres humanos que acreditam em Deus. Né? Nós falamos da minha religião que não cai uma folha da árvore sem que Deus assim permita. Então todos nós falamos em Deus, acreditamos em Deus, um Deus que é de amor, um Deus que protege, um Deus que nos fortalece nas nossas necessidades. Então quando eu falo em liberdade, eu falo uma permissão de que o outro, que é diferente de mim, né, ou que é igual a mim, né, ele possa se construir enquanto pessoa naquilo que ele acredita. Eu falo em fé, eu falo em crença, eu falo em amor, eu falo em liberdade. E, acima de tudo, eu falo em respeito. Né? Se eu falar pela academia, né, meu companheiro Renato, eu vou dizer que assim está posto. Né? As pessoas se constroem né, dentro das suas bases culturais. Assim fala a antropologia. Né? Eu vivo bases culturais que me estruturam enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto mulher. E essa base está posta também para a religião, para a minha vida religiosa. Um país como o Brasil, que é um país construído nessa diversidade de culturas, né? Nós tivemos aqui africanos, imigrantes europeus, uma população indígena. Então, eu construo aí 3 culturas diferentes que se integraram e fizeram a cultura brasileira. Então, eu preciso entender a cultura brasileira à luz desse respeito a esses 3 povos que aqui estiveram e construíram a nossa identidade. Seja ela cultural, e aí a religião está nesse bolo da cultura, mas, acima de tudo, e aí você começou o programa falando uma questão fundamental, que é a nossa Carta Magna, né? A Constituição brasileira, vivemos uma democracia ainda, está posto a democracia brasileira. Na democracia, eu tenho lá posto que o Estado brasileiro ele é laico. E quando eu falo na laicidade do Estado, eu falo nas possibilidades vastas de discutir cultura, discutir religião. Né? Então, nós temos aqui pessoas, né, que são intelectuais das suas religiões, mas que também vivem, né, o que está posto em cada uma delas. E isso nos constrói como seres humanos. É que nós nascemos, né, Cláudia, quer dizer, o país ele nasce no meio da castração de uma confissão religiosa.
Isso foi uma tortura para todos, para todos. Deus, que é um Deus plural, né? Seu conceito divino é o conceito da pluralidade, basta a gente se entreolhar para a gente ver a manifestação da pluralidade. Tamanho da nossa orelha, nariz, boca, rosto. Deus é um Deus plural porque nos deu dons plurais, nos deu sabedoria plural. Então, você reduzir o conceito da divindade, não é, a um padrão confessional é produzir o esvaziamento daquilo que é supremo, daquilo que é magno, daquilo que é excelente. E a interferência da primeira mudança constitucional, que foi a mudança do Estado, do Estado confessional para o Estado do laicato, né, Padre Braulio? Isso favoreceu, né, a ascensão dessa pluralidade, dessa beleza da diversidade, não é? Então, Deus não é monopólio de uma religião, Deus não é monopólio de uma doutrina, Deus não é um monopólio dos seres humanos. Nós o temos como divindade, mas não é a nossa no sentido egoísta, né? Deus é o meu Deus, né? Minha propriedade e eu arquiteto esse Deus. Se bem que o homem contemporâneo, ele tem esculpido um certo Deus que é dele, não é? Mas não é Deus, é um deusinho pessoal, diminuto e que favorece seus interesses pessoais. Agora, pois não, padre. Eu queria só lembrar, a pergunta foi se... a liberdade de culto se confunde com a liberdade religiosa. Exato. Ou são coisas distintas? Para mim, elas podem ser distintas pelo fato de que a Constituição defende o indivíduo, digamos, um ateu, não é necessariamente... E ele tem, mas ele tem sua vida, sua espiritualidade. Sim, verdade, Braulio. Então deve ser respeitado também o seu direito. Sim, na sua individualidade, claro. Um agnóstico, ele também tem o direito de ser respeitado. Né? Perfeito, Braulio. E, por outro lado, o grupo que se organiza eclesialmente, como comunidade, ele também tem que ser respeitado. Por mim, então, são distintas as duas coisas. As duas devem ser respeitadas, não são sinônimos. Sim. Entendi. É que religiosidade e espiritualidade são dois mundos, né? Que a gente... Isso aqui vai dar pano para manga, mas são dois mundos, dois universos. Eu tenho amigos que se dizem ateus, eles dizem, bom, eu não acredito nada de que está posto aí, mas eu respeito. Então, na verdade, também eles não vivem cultos. Sim. Eles vivem de realidade de ver o mundo, formas diferentes de ver o mundo, que também está posto nessa base da cultura. Claro. Osmir. Gostaria de dizer que a liberdade é um atributo natural do ser humano e ele deve ser, esse atributo deve ser manifestado em todas as suas expressões na sua vida de relação. Então, quando se fala liberdade religiosa, é uma das liberdades que o ser humano tem e que tem que ser respeitada. Então, a partir a Constituição apenas reconhece esse direito, né, que já é inerente ao ser humano, que vem desde os indígenas. Você pode observar que os índios, eles têm cultos. Então, eles têm uma noção da divindade, de que existe um Deus, uma entidade superior, que rege os nossos destinos. Então, é por aí que a gente tem que partir dessa compreensão. Outra coisa é a questão que você tocou, da diversidade. Todos nós somos seres diversos, nós temos contribuições a oferecer uns aos outros, somos seres interdependentes. E que nós não somos seres completos. Em nenhum culto, em nenhuma religião, o ser pode ser considerado completo. Ou seja, nós precisamos uns dos outros, da contribuição de cada um. E é nessa incompletude, nessa necessidade de a gente ter a contribuição do outro, que a gente vai aprendendo. O progresso só existe em função dessa diferença que existe de mentalidade, de conhecimento, de saberes. Conhecendo, então, os preceitos constitucionais e que tratam da laicidade do Estado, que seria uma forma do Estado se manifestar com neutralidade em relação às manifestações religiosas ou não, né, de indivíduos que tenham a sua crença ou nenhuma crença. Exato. Que é isso, que é o conceito de Estado laico. A gente, ainda assim, precisa brigar por essa liberdade. Ao longo do tempo a gente percebe isso, como por exemplo religiões de matriz africana, que durante um bom tempo sofreram algum tipo de preconceito, até
pelo nosso Estado se considerar eminentemente cristão, mas hoje até os próprios cristãos também estão numa linha de sofrer algum tipo de preconceito. O Estado não é cristão, ele assim, nós não até digo o temos Estado, maioria digo a sociedade, cristã, a sociedade. Né? Pode ser. Mas o Estado não é cristão. O senhor acha, mas perfeito, bispo, a correção, porque não é o Estado em si, o composto da sociedade, né? A maioria do composto da sociedade. Isso é uma premissa verdadeira de que a sociedade brasileira é eminentemente cristã? Assim, do ponto de vista da estatística, sim. Estatística, exatamente. Do ponto de vista da estatística, sim. Todavia, na dimensão da experiência cristã estará o respeito a qualquer minoria. Jesus é aquele que atravessou a fronteira da reputação para ir ao encontro de uma mulher, entre aspas, de reputação duvidosa, sem estabelecer preconceito e fronteiras espessas separando aquela sociedade preconceituosa. Então, nós, os cristãos, precisamos aprender com Jesus. Osmir, por favor. Que estabelecia diálogos, né, sem fronteira. As fronteiras que nós criamos por causa dessa minoria nos dá a sensação de que nós somos os colonizadores. E é mentira do ponto de vista do Cristo. Do ponto de vista do Cristo, não há colonização. A experiência cristã ela é única, pessoal, como tabernáculos terrestres que somos, e não tem esse viés da colonização. Entenderam mal o Evangelho. Precisam ter como a chave hermenêutica para se ver a vida o Cristo, né? Não os modelitos criados Cristo, pelos homens. Nessa construção do cristianismo, né? Do cristianismo, sim. Por favor, porque a pergunta dele foi nessa direção. Você colocou aí uma ideia de que hoje há o respeito aos diversos cultos. Isto está posto na Constituição, então, mas ainda não está sedimentado na população por inteiro. Então você vê, vez por outra, vamos dizer, principalmente nos cultos afros, eu tenho ouvido muita reclamação nos encontros que a gente faz, de que alguns segmentos de outras religiões perseguem esses irmãos. Aqui em São Luís mesmo tem havido invasões, no Rio de Janeiro, em alguns estados. Nós temos queimas de templos aí. Queimas, exatamente. Então isso significa que esse preconceito ainda está longe de ser superado. Sim, verdade. Nós tivemos, pois não. O que é interessante que a gente pense quando eu dialogo com essa diversidade que o pastor Renato nos traz, e o Osmir agora reforça a questão do preconceito, eu dialogo com grupos sociais que acham que a sua visão de mundo se sobrepõe à visão do mundo do outro. Né? O que é que nós falávamos há pouco? A minha religião, eu não sou de um culto, eu sou de uma religião estruturada pelos meus ancestrais que aqui chegaram, né, escravizados, mas que se libertaram. E um dos viés da libertação foi a nossa religião. Nós reconstruímos a religião de matriz africana com novos signos, novos sentidos, mas que nos mantém estruturados até hoje. Né, que estrutura a nossa história de vida, a nossa forma de ver o mundo. Nós acreditamos em um Deus, que é um Deus único, que nos estrutura e que fala por nós. Né? Para nós acreditamos no tempo, nós reforçamos o valor da natureza, né? Nós não vivenciamos um culto, como se coloca aí, demoníaco, que fala em Deus e diabo, porque para nós não existe Deus e o diabo. Porque o Deus e o diabo, ele é um pensamento cristão que dialoga com o cruzido a lá Claude Lévi-Strauss, que dialoga com diversidades muito postas. Ou está cru ou está cruzido, ou é bom ou é mal. Né? Nós não dialogamos dessa forma na religião que é cultura. A gente está falando... Então, isso tem que ser pensado. Sim. E aí esse preconceito, porque o meu mundo é melhor, então, se eu demoníaco, se eu desconstruo o mundo do outro, para mim ele tem que ser exterminado. E vivenciamos isso hoje perfeitamente e nos reforçamos dizendo, resistimos e persistimos. E, Cláudia, me perdoe interromper, mas eu preciso fazer uma pergunta para o padre exatamente dentro desse sentido, que é o quê? Nós estamos falando aqui de liberdade, de respeito, de tolerância com as crenças, com a individualidade religiosa. E isso, padre, a gente ouve muito dos líderes
de todos os segmentos religiosos. A gente ouve muito dos líderes. Entretanto, algumas pessoas que frequentam todas as religiões, não há que se colher aqui de religião tal, mas vamos lá, digamos que o grosso, a massa das religiões, por que elas não conseguem trazer para si, para dentro de si, esse pensamento dos líderes de tolerância, de respeito, de saber que essas diferenças é por ignorância, inclusive por não conhecer, por exemplo, os limites ou as religiões alheias ou as crenças alheias? Por que a massa não consegue interiorizar isso que os líderes apregoam? O problema foi que nós, desde a colonização, tomamos a posição de quem manda. Nós ficamos de um lado, fizemos uma opção pela fazenda, pelo proprietário, pelo capital, por tudo aquilo que domina. Então, para nos mantermos no poder, nós precisamos classificar as pessoas, classificar os deuses. Então, criamos uma distância imensa entre essa experiência de Deus como a divindade abstrata. Então, a Igreja Católica, que eu me respondo, exatamente passou muito tempo presa no seu poderio. Nós temos uma hierarquia pesada, que tem uma disciplina e um modo de viver muito forte que não abre espaço para o outro. Apesar de todos nós, padres ou lideranças católicas, ter um pé de modo particular nas religiões ancestrais, mas nós queremos um culto individualista, um culto do poder. Enquanto nós não nos libertarmos de estar a serviço do sistema, desse sistema de morte, nós não vamos levar a nossa gente a entender um Deus vivo. Nós não vamos conseguir aplicar a fraternidade que nós pregamos. Como que eu te digo que nós somos irmãos, somos iguais, tu vives no teu palácio, na tua igreja, na tua catedral, e os meus irmãos que sustentam na fé, que estão vivendo nas favelas com fome e sem direitos. Então nós somos culpados disso. Dizer que essa coisa acontece hoje generalmente, não. Mas de qualquer maneira, é bom tomar consciência que nós plantamos só no Brasil, por mais de 500 anos, essa ideia separatista, né? Exclusivista, onde Deus não é o centro, ou melhor, o polo de unidade. E nós, portanto, criamos um prejuízo para a proposta do cristianismo. Mas esse seu discurso, padre, não já é uma evolução de um pensamento da própria Igreja Católica? Não já, assim, de cima para baixo mesmo? Sim, desde muito tempo, sem dúvida, mas desde Trento, isso é 1300 e pouco, que se vem fazendo esse caminho, porque o mal que nós construímos foi tamanho, foi grande, que ainda com 500 anos nós não conseguimos reverter esse quadro. Desconstruir essa realidade não está sendo fácil. Então, desde o Concílio Vaticano para cá, nós temos trabalhado passo a passo para se tornar essa igreja apostólica dos discípulos de Jesus, daqueles que se preocupam com a causa. Isso que eu não queria responder outra coisa. Mas, por outro lado... Que deve transculturar e nem sempre transcultura. E nós estamos tentando desconstruir para construir aquilo que é a base de Jesus de Nazaré. Bispo, o senhor quer complementar? Não sei se complemento, eu não quero me atrever a interferir na fala de Braulio, que está perfeita. Eu só queria fazer uma consideração assim. Nós estamos dentro de um palco de participação de mais atores. Por exemplo, nós também somos reféns de uma filosofia dualista dos geômetras gregos, que nos ensinaram a pensar falso, verdadeiro, bonito, feio, grande, pequeno. Então, essa limitação, do meu ponto de vista, que caminha severamente para o niilismo, para a inexistência, porque é muito pobre, e assim, eu caminho pela filosofia, mas eu olho, e desculpe aqui os filósofos, minha reverência às majestades, mas a pobreza dos geômetras gregos é muito grande quando a gente fala da existência.
Porque assim, no grego a palavra viver é acontecer na existência. Né? Essa dicotomia não deixa as pessoas existirem porque elas são feias ou bonitas, é Deus ou é diabo. O próprio panteão foi trazido para dentro da igreja pela influência dos gregos e nós temos um panteão, de um lado Jesus Cristo vestindo preto e branco, porque sou botafoguense, e do outro lado o diabo vermelho e preto. Então esse é o diálogo do panteão, essa é a sustentação dos geômetras que nos influenciam, então nós estamos aqui. O que é mais, o professor me quer completar? Eu gostaria só de ressaltar que todos nós estamos submetidos à lei do progresso, todo indistintamente, dependente em qualquer situação em que nos colocamos. Então a lei do progresso, ela é para todo mundo e que faz com que aconteça outra lei de evolução. Então no campo religioso isso acontece também. Nós partimos de pontos diferentes, de diferentes origens, mas caminhamos para a unidade que é Deus. Então, à medida que o tempo passa, essas divergências diminuem porque nós nos aproximamos mais de Deus. Essa é uma tendência que não depende do ser humano, isso é da evolução mesmo. E o que acho que é importante, José, na sua fala, você traz uma questão que ela é bem polêmica para nós da matriz africana, que é quando você fala da importância da fala de um líder. Né? Infelizmente, nós temos líderes em algumas igrejas que demonizam a religião de matriz africana. E que a forma como o líder dialoga, e aí poderia falar isso também, acabando com o discurso pode ser um e a prática outra, né, Cláudia? Exatamente. Então, o meu discurso e aí eu te falo isso, porque a minha casa de matriz africana, ela é rodeada por igrejas evangélicas, e a gente tem convivido, né? Até o primeiro momento não tinha nenhum problema histórico, né? De quebra, de invasões. A tolerância. Esperamos continuar dessa mesma forma, né? Que bom. Mas, infelizmente, o líder tem que entender qual é o seu papel frente à sua comunidade. Porque é aquilo que eu falo, quando eu saio da minha casa para buscar a religião, eu vou buscando algo que me conforte, que me ajude. Eu vou buscando um Deus de amor. Porque Jesus era um político, né? Jesus era um líder forte, foi um líder forte, que pregou o amor, né? Que foi quebrar, né, os falsos profetas nos templos, né? Que vendiam a religião. Então, essa questão da liderança, da força da liderança, tem que ser, aí, meus companheiros aqui presentes, dialogada cotidianamente. Nós temos hoje, eu acho que o Santo Papa, ele fala coisas que, nossa, que... Né, vou voltar a ser católica, né, eu já fui carismática, enfim. Eu acho que isso é importante, que você vê um líder falando e diz, eu vou vestir a roupa que o meu irmão veste, como o Braulio acabou de falar. Para que ele se espelhe, não em mim, mas nas palavras do Cristo. Cláudia, eu vou interromper a nossa conversa para a gente ir para o intervalo comercial. A gente volta no segundo bloco, ainda com esse tema, com essa temática. Mas queria só complementar as falas de vocês nesse sentido, que por isso que a gente abre esse espaço aqui no dia de hoje. Exatamente com aqui crenças, eu diria que em determinados pontos tão distintas, mas com um ponto exatamente em comum, como o Osmi falou, e que cada vez que se aproxima desse ponto em comum, a gente tem mais tolerância, a gente tem mais respeito. Então, por isso mesmo é que a gente abriu esse espaço de forma democrática aqui, Cláudia. E entendo muito bem isso que você falou, porque assim, quando a gente... E aí reside a minha preocupação na pergunta que eu fiz para o senhor, padre, porque assim, a partir do momento que a gente tem o conhecimento, que a gente busca o conhecimento, por mais que não seja a minha crença, que não seja a minha religião, mas eu não posso ficar ignorante em relação àquilo. Porque quanto mais conhecimento eu tenho acerca da tua religião, mais respeito eu terei por ela. Eu não preciso seguir a tua religião, mas eu preciso respeitá-la, e para eu respeitá-la, eu preciso compreendê-la, preciso entendê-la. Tá louco. Então, por isso mesmo, essa roda de diálogo aqui. A gente voltou já com o segundo bloco, ainda mais 10 minutos de papo aqui com o padre Braulio Aires, pároco da Igreja Católica da Cidade Olímpica, a Cláudia Gouveia, antropóloga e representante da religião de matriz africana. O nome da casa é... Xela, Bedeula do Mar. Não, para com isso. Ferreiro de Deus. Ferreiro de Deus. Facilita a vida da gente, facilita a minha vida. Bispo Renato Chaves, da Igreja da Colheita, e o Osmi Freire, presidente da Federação Espírita do Maranhão.
O assunto que eu queria puxar agora diz respeito à interferência do Estado, seja o Executivo, seja o Legislativo, ou até mesmo o Judiciário, nessa questão de liberdade que nós estamos tratando aqui. Se ela estaria ou não ameaçada, e isso não é de agora. Em face, por exemplo, de alguns símbolos religiosos em determinada instituição, nós tivemos um tempo atrás uma decisão da Justiça, a pretexto da laicidade do Estado, ordenando que esses símbolos fossem tirados. Eram símbolos da religião católica. Temos os feriados e outras coisas mais, né? Não é? Então, aí, nesse sentido, eu pergunto a vocês, há uma briga constante da sociedade religiosa, seja ela qual for, por essa liberdade, pela liberdade de exercer o culto na igreja evangélica, pela liberdade do culto na casa, pela liberdade de ter o símbolo católico, enfim. Isso feriria a laicidade? E há conceitualmente alguns juristas e advogados que dizem que não, isso não feriria de forma alguma a laicidade, assim como outras coisas não ferem e são muito maiores do que isso, como, por exemplo, o direito de você faltar um dia de aula no dia que você presta culto à sua religião, né? Então, quem pode mais, pode menos, é o que se diz. Então, se isso não fere a laicidade do Estado, como é que feriria, por exemplo, um símbolo religioso na parede de um órgão público? Há essa briga pela liberdade de culto ou de religião no país constante. Vocês conseguem sentir isso? Padre Braulio, começando pelo senhor, a gente vai na sequência. Isso só nos leva a concluir que realmente há uma intolerância com respeito das diversas religiões. Eu reclamo porque eu sou católico quando tiro meu crucifixo, mas eu não vou reclamar quando invadem o segredo de uma casa de culto. Aí seria a questão do egoísmo, a individualidade. Egoísmo. Então, institucionalizado, né? A intolerância porque só reclamo quando toca a minha questão. A do outro não me... Porque eu sou proselitista. Eu ainda não parto de uma religião de fraternidade, de amor e de paz, mas uma religião que quer adepto. Se a coisa me favorece, eu estou bem. Se é respeitado os meus direitos mundiais, como nós católicos, né? Se aquilo não fere o meu direito católico, está ótimo. Mas se fere o meu irmão de um terreiro que não tem a mesma constituição que a minha, essa eu não vou defender. O mesmo ateu, né, Braulio? O mesmo ateu. Na minha primeira fala eu disse que eles aí também... Toda pessoa que tem o direito ancorado ainda na sua primeira fala aqui. De falar, de dizer, de expressar. Eu não preciso ser católico para ter uma espiritualidade. Eu não preciso ser bandista para ser um filho de Deus. Eu não preciso... Isso é uma constituição do meu humano, do divino que habita em mim, o seu sacrário, que dá na nossa vida. É tudo. Perfeito. Cláudia. Eu faço minhas palavras do Padre Braulio. Eu acredito que nas instituições, o que está posto os espaços que eu trabalho, eu vivencio a minha prática religiosa, eu vivencio as coisas que eu acredito, como o meu irmão, minha irmã que está lá junto comigo, né? Se não me incomoda o sacrário, né, o crucifixo, isso não incomoda a minha roupa branca na sexta-feira, a gente vive harmoniosamente bem. A questão posta é a questão do respeito, né? Que o outro possa vivenciar a sua história, vivenciar a sua cultura, a sua religião, da forma que melhor lhe convém, né? Se eu, como o padre colocou, se o outro me fere e isso me leva a agir de forma agressiva, aí vamos discutir sim isso pela lógica da constitucionalidade. E essa interferência do Estado, Cláudio, eu digo assim, quando através da justiça ou quando até mesmo, por exemplo, uma imposição de algum tipo de prática, digamos assim, como um tipo de casamento onde, por exemplo, a minha prática religiosa, ela não convém com aquela prática e o Estado quer me obrigar a fazer isso, por exemplo. É nesse sentido que eu pergunto, bispo, a respeito da questão dessa liberdade. Não já estaria ferindo, por exemplo, a liberdade de eu obrigar a Igreja Evangélica da Colheita a praticar algo em função de uma obrigação por lei ou pela justiça? Não já feriria, por exemplo, essa liberdade de culto pronunciada na Constituição? Está me perguntando a mim? Exatamente. Eu acho que sim. Sim. Claro. Eu acho que sim. Eu preciso ser livre para concordar e discordar. Eu tenho que respeitar o tempo inteiro, 24 horas por dia, o meu respeito, porque assim, meu irmão, eu só posso ser eu se você for você. Se você for uma projeção mal resolvida de um eu confuso, nem eu sou eu, nem você é você.
essa percepção psíquica do ser é onde vai transbordar a gente para tudo quanto é buraco, inclusive da religião. Então, essa coisa do Estado me impor regras, porque ele é o Estado, me deu o estado do laicato, e agora me impõe regras no meu culto, na minha prática, né? É incoerente. A gente não encontra convivência entre esses dois conceitos. Pois é, mas é por isso que eu pergunto, porque isso a gente vê que há essa Eu disputa. sei. A gente vê que há no Congresso, na Justiça, de querer impor práticas ou comportamentos que a própria Constituição diz que você é livre para tê-lo ou não. Claro, eu já estou preparando meus declínios, estou preparando, assim, eu já entendi, já fiz a leitura. E eu não posso deixar de ser eu para satisfazer os anseios do teu eu, entendeu? Eu falei anteriormente que, embora esteja previsto na Constituição, ainda não está sedimentado na mente do povo, entendeu? Inclusive dos dirigentes. Então, se tem a liberdade e deve ter o respeito à liberdade, deve ser incondicional. Não tem que ter essas condições estabelecidas para esse respeito. E eu não consigo visualizar outro tipo que não seja assim condicional. A gente poderia exemplificar algo que pudesse ser feito por algum segmento religioso que pudesse sofrer a intervenção estatal, que seria um caso de algum prejuízo que alguém esteja fazendo em função de seus cultos a outros segmentos. Nesse caso em que possa extrapolar os limites de onde aquela religião se situa, de ambiental, tal, para poder confrontar com outros segmentos, nesse caso o Estado teria que intervir. Mas eu não consigo visualizar um exemplo disso. Só no caso de haver prejuízo, porque a liberdade, como um todo, ela é um sentimento, como eu disse, faz parte do ser humano, mas ela tem que estar aliada sempre à ideia da responsabilidade. Não é eu ser livre para fazer o que eu quero. Não, é livre para fazer o que eu devo fazer. Então, se eu aliar a liberdade, a responsabilidade, eu vou conviver bem com todo mundo. Olha, a gente não tem mais muito tempo. Eu gostaria de abrir esses minutos finais para que cada um pudesse fazer uma consideração. E aproveitando que você já está com a fala, Osmir, eu começo por você. Nós agradecemos a esse convite, para este encontro, que é muito importante, para que nós possamos refletir sobre a necessidade de que nós possamos respeitar a liberdade religiosa, liberdade de culto, liberdade de modo geral. Então, quando eu falo em liberdade, não é só nesse sentido religioso. Liberdade como um atributo do ser humano de modo geral. Liberdade de movimentação, liberdade de adquirir o que queira para a sua vida, a liberdade para não se considerar, não se deixar ser tido como escravo em alguma posição, em alguma situação que esteja vivenciando, porque a escravidão ainda existe, de outra forma mascarada, mas ainda existe. Então, é nós sermos livres no sentido de nos conduzir, mas respeitando a liberdade do outro, porque a nossa liberdade pode terminar onde começa a liberdade do outro, tem que ter esse respeito. Essa mensagem que eu deixo para que a gente, que inclusive esse programa, que continue fazendo outros eventos semelhantes, porque nós precisamos internalizar isto. Uma coisa é estar escrito no direito, está na Constituição. Outra é nós estarmos com isto firme em nossas consciências. Aquela pergunta que você fez anteriormente em relação aos seguidores que eles não obedecem ao que as lideranças falam, é porque, pela nossa observação, muitos dos seguidores eles não estão conscientes das diretrizes e dos princípios filosóficos da religião que eles seguem. Osmir, obrigado. Bispo Renato, 30 segundos, por favor. O senhor pode ultrapassar um pouquinho, eu deixo. Cara, eu penso em convivência. Nós estamos vivendo hoje um planeta extremamente confuso, do ponto de vista, de qualquer ponto de vista. A cada 20 segundos hoje, Braulio, alguém interrompe a sua própria existência no planeta. 20 segundos, conte até 20, alguém está se matando. Pessoas não estão sendo potencializadas pela convivência. A gente está do lado de gente que está gritando por socorro e nos nossos guetos nós estamos impedindo a convivência. Nascemos para melhorar a vida do outro.
E se a gente não melhora a vida do outro, nem a vida da gente como altares vivos tem servido para muita coisa. Então, pela boa convivência, pela graça de poder melhorar a vida do outro, que nós nos encontremos na vida do outro. Porque na proposta da experiência cristã, só há sentido na experiência cristã, do meu ponto de vista aqui, né? Se ela é vivida na dimensão do outro. Se isso não existe, não há experiência cristã. Porque ela vira só um gozo, um orgasmo cultico e não potencializa aquilo que ela deveria potencializar. Então, convivamos em paz. Cláudia. Bom, agradecer mais uma vez, né, Gisael, o convite, a possibilidade de participar com pessoas tão interessantes nesse debate e dizer que a gente consiga, quanto ser humano, entender o que está posto pelo sagrado. O sagrado, ele se sobrepõe a todos nós, né? Quando eu falo pelo meu ancestral, que aqui esteve e que deixou a sua força, que ela tem que permanecer em mim. Eu sou de uma religião onde a hierarquia também está posta, né? E a hierarquia não me faz inferior à minha mãe, à minha iá, às minhas irmãs, que chegaram primeiro que eu, né? Mas a gente entende que quem chegou primeiro, né? Então ele tem um poder que está estruturado. E dizer que quando eu falo em laicidade, que nós consigamos entender do que é que eu estou falando. Eu concordo com o Osmi. Quando eu escuto o meu mais velho falar, eu tenho que entender o que ele está falando. Não tirar ideias daquilo que ele está falando. E assim falou Jesus, né? Assim falar, amai a Deus e amai ao próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento. Se a gente conseguir, esse é o mandamento. Se a gente conseguir entender o que é amor, o que é respeito, consequentemente, as convivências entre nós será melhor. Um planeta Muito melhor. obrigado Padre Bravo. pela possibilidade de estarmos juntos aqui com esse diálogo. Eu queria agradecer por essa oportunidade e dizer que estamos sempre disponíveis quando precisar, na nossa simplicidade, da nossa colaboração. E a mensagem é um convite para que voltemos às fontes, a nós cristãos ao Evangelho, às casas de cultos, à ancestralidade, e lá beber nessa fonte que inspirou todos a chegar a um senso único que é Deus, Salvador da nossa humanidade, e dar testemunho daquilo que nós cremos, na construção de uma fraternidade, da paz e do amor. Então, tens razão, a chave de ouro para analisar uma religião que vem do amor de Deus é quando nós amamos para a construção do outro. Muito obrigado. Gente, permaneçam sentados. Eu vou chamar uma matéria, porque eu queria fazer uma foto aqui para a gente registrar esse momento aqui, colocar, tá? Mas antes eu quero agradecer a cada um. Acho que nós, dentro do possível, tivemos aqui, acho que representando as principais manifestações religiosas do país, cristã católica, cristã protestante, de matriz africana, espiritismo. E sem nenhuma demagogia, eu acho que foi uma das melhores conversas que nós já tivemos a respeito desse assunto, até porque por causa da Cláudia de aqui, forma né? inédita. De forma inédita nós fizemos isso aqui, porque a gente sempre traz separado, viu, bispo? Vem o senhor, vem o padre aqui, mas hoje nós conseguimos fazer isso exatamente em função deste dia e do que, na verdade, deve ser o respeito pela liberdade de culto, que esse dia traz esse nome, essa comemoração. Então, para nós, acho que foi uma festa. Eu gostei. Nos chame sempre. E aproveito para agradecer de verdade, de coração, a presença de todos vocês aqui.